Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Esportes da Hora. No vídeo de hoje vamos falar sobre a competição milionária do país, a Copa do Brasil 2023. O grande campeão vai embolsar cerca de 70 milhões de reais, enquanto o vice vai faturar nada mais, nada menos do que 30 milhões de reais. Se o clube campeão estiver participando desde a primeira fase da competição, o total do valor pode chegar a cerca de 91 milhões de reais. Nas quartas de final, os jogos estão cada vez mais acirrados e emocionantes. E o que não falta são jogadores de alto nível capazes de decidir uma partida com um único lance genial. Hoje, vou apresentar para vocês os 10 jogadores mais valiosos que estão disputando o torneio mais valioso do país. Nessa lista, vamos encontrar verdadeiros craques e talentos que encantam os amantes do futebol com sua habilidade, técnica e inteligência dentro de campo. São atletas que têm se destacado e chamado a atenção de grandes clubes ao redor do mundo. Prepare-se para conhecer os nomes que estão brilhando intensamente nesta Copa do Brasil. E lembrem-se, essa lista é uma seleção baseada em dados e informações do Transfer Market, um site que avalia os jogadores baseando-se na idade, gols marcados, qualidade nos fundamentos, técnica, condicionamento físico e o histórico de contusões. Se você quiser, pode deixar um comentário sobre qual jogador mais valioso na sua opinião. Então pessoal, se vocês estão prontos, vamos conhecer os 10 jogadores mais valiosos da Copa do Brasil 2023. Vamos lá! Antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, para você não perder nenhum conteúdo sobre futebol e outros temas empolgantes que traremos para vocês aqui no canal. Sem mais delongas, vamos mergulhar nessa lista e descobrir quem são os craques que estão roubando a cena na Copa do Brasil 2023. O 10º lugar pertence a André. O volante tricolor é uma joia lapidada na base do clube, em Xerém. Jogador intenso de marcação, muito bom no desarme, no 1 contra 1, e também consegue chegar bem ao ataque, tem uma boa saída de bola e recentemente foi convocado para a seleção brasileira principal. Já passou também pelas seleções de base. É um jogador que tem um futuro extremamente promissor e desperta o interesse de grandes clubes na Europa. Seu valor de mercado atual é de cerca de 14 milhões de euros. Em 9º lugar está Rafael Veiga. É um meio-campista versátil e talentoso que se tornou uma peça fundamental no esquema tático do Palmeiras. Sua técnica refinada, aliada à sua visão de jogo apurada, o torna um jogador completo. Além da sua qualidade individual, Veiga também demonstra grande comprometimento tático, ajudando tanto na criação das jogadas quanto na marcação. Com passes precisos e uma excelente finalização de média distância, o jogador se destaca em momentos cruciais, seja como garçom ou goleador. Rafael Veiga tem conquistado a torcida palmeirense com suas atuações consistentes e o seu espírito de luta. Sua determinação em campo e a sua capacidade de decisão o transformaram em um verdadeiro líder em campo. A camisa do Palmeiras ganha ainda mais brilho com a presença desse talentoso jogador, que continua evoluindo e deixando a sua marca no clube. O Palmeiras não pensa em vender Rafael Veiga, mesmo que haja sondagens de clubes europeus para a saída do meio atacante de 28 anos. Clubes da Espanha, Inglaterra e Itália já demonstraram interesse na aquisição do jogador, que tem sido lembrado recentemente nas convocações para a seleção brasileira, algo que era muito cobrado na era Tite. O seu valor atual de mercado é de cerca de 14 milhões de euros. Em 8º lugar está Marcos Leonardo. O jovem atacante santista de 20 anos é a principal esperança de gols do clube desde o ano passado. Veloz, forte e com uma ótima visão de jogo, ele se destacou nas seleções de base, inclusive disputando o Mundial Sub-20, realizado recentemente na Argentina, onde marcou 5 gols. O jogador tem sondagens recentes e assim que a janela europeia abrir, pode acabar deixando o clube. A Roma da Itália, o West Ham da Inglaterra e o Sporting de Portugal são clubes que demonstraram interesse no artilheiro santista.
Porém, segundo o presidente do clube, Andrés Rueda, apesar da necessidade de fazer caixa, o clube deve segurar mais um pouco a venda do atacante, para quem sabe conseguir um valor maior no futuro. O seu valor atual de mercado é de cerca de 15 milhões de euros. Em sétimo lugar está Gerson. Apelidado carinhosamente de Coringa, na época em que o treinador português Jorge Jesus treinava o clube rubro-negro, o polivalente jogador teve o seu auge. Entre julho de 2019 e junho de 2021, Gerson disputou 109 jogos pelo Flamengo, conquistou 8 títulos, marcou 7 gols e deu 12 assistências, deixando o clube como ídolo da torcida, quando foi vendido logo a seguir para o Olympique de Marseille da França, onde era treinado pelo atual técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli. Gerson foi recontratado recentemente pelo clube carioca, mas ainda não conseguiu jogar o mesmo futebol que o consagrou anteriormente. Porém, com 26 anos e ainda com muito a evoluir, cremos que isso é só uma questão de tempo para que a sua estrela torne a brilhar pelo Flamengo. Seu valor atual de mercado é de cerca de 16 milhões de euros. Em sexto lugar, Yuri Alberto. Cria do Santos, o atacante já passou também pelo Internacional e logo depois foi vendido ao Zenit da Rússia por cerca de 25 milhões de euros em janeiro de 2022, onde teve pouco destaque e após os problemas políticos e a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o atacante promissor encontrou uma oportunidade de retornar ao futebol brasileiro, só que dessa vez vestindo a camisa do Corinthians. Em um primeiro momento, foi contratado por empréstimo. Posteriormente, o clube paulista acertou a compra de 50% de seus direitos econômicos junto ao clube russo, onde foram envolvidos outros 2 jogadores corintianos, o zagueiro Robert Renan e o volante Duqueiroz, de forma definitiva. O atacante passa por um mau momento no clube, com falta de confiança e uma seca de gols. Porém, todos do Corinthians têm plena convicção de que o jovem de apenas 22 anos ainda tem muito a oferecer ao clube e pode render muito dinheiro também em uma venda futura. O seu valor atual de mercado é de cerca de 18 milhões de euros. Em quinto lugar está Vitor Roque. Aos 18 anos, Vitor Roque acumula 62 jogos pelo Furacão e já marcou 18 gols. Em breve, ele deverá acertar a sua transferência para o Barcelona. Até o momento, ele já marcou 11 gols pelo Atlético Paranaense neste ano. Vitor Roque foi a contratação mais cara da história do clube, sendo adquirido por cerca de 24 milhões de reais junto ao Cruzeiro. As negociações para sua transferência para o Barcelona estão em andamento, com o jogador e a sua família desejando a ida para o futebol espanhol. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o contrato com o Barça deve ser válido até 2028 e o clube catalão espera contar com o jogador já no início da pré-temporada. Para contratar o atacante do Atlético Paranaense, o Barcelona deverá desembolsar cerca de 45 milhões de euros, aproximadamente 236 milhões de reais, sendo 35 milhões de euros fixos e mais 10 milhões em variáveis. Com esses números, a joia da Arena da Baixada se tornará a maior venda da história do clube, superando as transferências de Bruno Guimarães para o Lyon por 20 milhões de euros e de Renan Lodge para o Atlético de Madrid também por 20 milhões de euros. O jovem atacante possui um destaque nas categorias de base da seleção brasileira e é visto como uma opção para a nova geração, pensando na Copa de 2026. Seu valor de mercado atual é de cerca de 18 milhões de euros. Em quarto lugar está Arrascaeta. Ele é reconhecido como um grande craque do Flamengo e constantemente tem seu nome mencionado por outros gigantes do futebol mundial, incluindo os clubes da elite da Europa. Arrasca é um dos jogadores mais valiosos do futebol brasileiro, juntamente com Endrick, Gabigol, Pedro e outros craques. Como jogador decisivo, com inúmeras assistências e gols importantes, o camisa 10 da seleção uruguaia tem chamado a atenção há muito tempo pela sua forma de jogar, sempre com a cabeça erguida, criando jogadas de maneira genial e acumulando troféus coletivos e individuais.
Georgian de Arrascaeta possui um contrato válido com o Flamengo até o ano de 2026 e está entre os jogadores mais bem pagos do atual elenco de Jorge Sampaoli, ao lado de Gabigol e Davi Luiz. Atualmente, no ano de 2023, o uruguaio disputou 13 partidas, marcou 2 gols e distribuiu 3 assistências. O seu valor atual de mercado é de cerca de 19 milhões de euros. Em terceiro lugar está a joia Endrick. Endrick Felipe Moreira de Souza é uma das estrelas emergentes do futebol mundial. Com apenas 16 anos, o atacante já conquistou um título importante do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras na temporada 2022 e foi eleito o jogador revelação da competição. Apesar da sua juventude, Endrick já quebrou vários recordes no clube. Ele é o jogador mais jovem da história do Palmeiras a estrear na equipe principal e o único a conquistar títulos em todas as categorias de base do clube. O ano de 2022 foi espetacular para Endrick. Além de contribuir com 3 gols e uma assistência em 7 jogos no Campeonato Brasileiro, aos 15 anos ele conquistou a Copa São Paulo Júnior, sendo eleito o melhor jogador da competição, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copa do Brasil Sub-17, além de ter passagens por todas as categorias de base da seleção brasileira. Endrick se tornou o segundo jogador mais caro da história a trocar o futebol brasileiro por um clube europeu. A negociação com o Real Madrid está avaliada em cerca de 72 milhões de euros, aproximadamente 409 milhões de reais na cotação atual. Ele fica atrás apenas de Neymar, que em 2013 deixou o Santos para jogar pelo Barcelona por cerca de 88 milhões de euros. Embora tenha sido vendido por esse valor astronômico para o time madrilenho, de acordo com o Transfer Market, a promessa palmeirense figura entre os 3 jogadores mais valiosos do país, com um valor de mercado de cerca de 20 milhões de euros. Em segundo lugar está Gabriel Barbosa. Conhecido como Gabigol, é cria da base do Santos, onde fez a sua estreia como jogador profissional em 2013. Ele atuou pela equipe santista até 2016, sendo artilheiro de diversos campeonatos que disputou, até ser vendido para a Inter de Milão, por cerca de 29 milhões de euros. Sua passagem pelo clube italiano não teve destaque, e ele foi emprestado ao Benfica, onde também teve uma passagem discreta, marcando apenas um gol em uma partida oficial pela Taça de Portugal. Em 2018, Gabigol retornou ao Santos por empréstimo da Internazionale, deixando o Benfica após 6 meses. No ano de 2019, ele foi emprestado ao Flamengo, onde teve uma temporada excelente. Conquistou o Campeonato Carioca, sagrou-se artilheiro e campeão do Campeonato Brasileiro com 25 gols e teve destaque na Copa Libertadores, marcando 2 gols na final contra o River Plate e ajudando o time a conquistar o título, sendo também o artilheiro da competição com 9 gols. Essa temporada o tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Gabigol teve passagens pelas seleções de base e também pela seleção principal em várias oportunidades, embora, na maioria das vezes, tenha atuado como reserva e entrado durante as partidas, sem se destacar muito com a camisa da seleção brasileira. O seu maior destaque pela seleção foi a conquista da inédita medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016, realizadas no Rio de Janeiro. Em 27 de janeiro de 2020, Gabigol foi adquirido em definitivo junto à Inter de Milão, com 90% de seus direitos econômicos comprados por 18 milhões de euros. Ele tem fama de marcar gols decisivos pelo Flamengo e gosta de se destacar em jogos importantes, como fez em 2019, ao marcar os 2 gols da final da Libertadores daquele ano. Ele também marcou o gol na decisão da Libertadores em 2021, quando o clube perdeu o título para o Palmeiras. Em 2022, foi decisivo mais uma vez, marcando o gol do título do torneio mais cobiçado da América do Sul diante do Atlético Paranaense. Atualmente, Gabriel soma 16 gols marcados e 3 assistências em 32 jogos disputados esse ano. O seu valor atual de mercado é de cerca de 21 milhões de euros. Em primeiro lugar está Pedro. O centroavante chegou ao Fluminense em 2014 para fazer parte das categorias de base do clube. Estreou no dia 10 de março de 2016
com 19 anos, tendo assumido a titularidade do Fluminense após a saída de Henrique Dourado. Atuou pelo tricolor carioca até o ano de 2019, quando já com 22 anos, o clube negociou a sua ida para a Fiorentina da Itália por cerca de 11 milhões de euros. O seu valor de mercado foi inflacionado na época por conta das contusões graves que ele sofreu. Sua passagem na Europa foi curta, e sem o sucesso que se esperava na Itália, o Flamengo enxergou uma oportunidade de mercado e contratou o atacante por empréstimo em janeiro de 2020. Em dezembro do mesmo ano, o Flamengo anunciou que exerceria a opção de compra do centroavante, que foi artilheiro da equipe com 20 gols em 39 partidas, por cerca de 14 milhões de euros. O desempenho foi tão bom que Pedro foi convocado para a seleção brasileira em 2021. Já em 2022, o goleador teve a sua melhor temporada pela equipe rubro-negra, marcando 29 gols e distribuindo 7 assistências em 59 jogos. Além de ser eleito o melhor jogador da Libertadores de 2022, ele foi artilheiro da competição com 12 gols, tendo feito 2 hat-tricks durante a campanha do título. Pedro esteve na Copa do Mundo de 2022, onde atuou em 2 partidas, entrando no decorrer dos jogos. No ano de 2023, Pedro já marcou 21 gols em 20 jogos disputados e é o segundo maior artilheiro do país, atrás apenas de Germán Cano do Fluminense, que marcou 23 gols até o momento. O seu valor de mercado, atualmente, é de cerca de 22 milhões de euros. Obrigado por ter assistido até aqui. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. A gente se encontra no próximo vídeo. Fique com Deus e até mais.